A empresa de videogame mais famosa do planeta é mais velha que o avião, mais velha que o carro popular, mais velha que o cinema. Quando ela nasceu, o Japão ainda tinha samurais vivos. E ela não nasceu vendendo tecnologia. Nasceu vendendo isto: cartas de baralho pintadas com flores. Entre esse baralhinho de 1889 e o Super Mario, existe uma história de fracassos ridículos, acasos absurdos e uma teimosia de 135 anos. Esta é a história improvável da Nintendo. Faça a conta. Fundada em 1889, a Nintendo tem mais de 135 anos. Nesse tempo, ela vendeu baralho, arroz instantâneo, rodou uma frota de táxis, administrou hotéis e quase quebrou várias vezes. Nos próximos minutos, o artesão que abriu uma lojinha de cartas em Kyoto, o neto que tentou de tudo e fracassou em quase tudo, o engenheiro da manutenção que virou gênio dos brinquedos, e o encanador que salvou a empresa. Histórias Improváveis, Episódio 18. Kyoto, 1889. O artesão Fusajiro Yamauchi abre esta lojinha para fabricar Hanafuda, as cartas de flores. O Japão tinha proibido os baralhos ocidentais associados ao jogo de azar. O Hanafuda, com 12 meses do ano em flores e animais, era o jeito legal de continuar jogando. As cartas de Yamauchi, pintadas à mão sobre casca de amoreira, viraram as favoritas das casas de jogo da cidade. Clientes exigentes que trocavam de baralho a cada partida. Era um negócio pequeno, artesanal e muito, muito lucrativo. A empresa ganhou o nome que está nesta placa histórica, Nintendo Playing Card Company. O significado exato de Nintendo até hoje rende debate entre historiadores, mas a tradução mais aceita é quase um manifesto. Deixe a sorte aos céus e faça a sua parte. Em 1902, a empresa passou a fabricar também baralhos ocidentais, quando a proibição caiu, e virou a maior fabricante de cartas do Japão. E poderia ter parado por aí, uma respeitável e entediante fábrica de baralhos. Não parou. Em 1949, o bisneto do fundador, Hiroshi Yamauchi, assume a presidência com apenas 22 anos, no meio de uma crise familiar. Os funcionários mais velhos duvidavam do garoto. Ele respondeu demitindo quem duvidava. E comandou a Nintendo com mão de ferro pelos 53 anos seguintes. Nos anos 50, Yamauchi fez uma viagem que mudou tudo. Visitou a maior fabricante de cartas dos Estados Unidos e ficou chocado com o tamanho minúsculo do escritório. Ali ele entendeu. Baralho é um negócio com teto baixo. Era preciso tentar outra coisa, qualquer coisa. E qualquer coisa virou o plano de negócios. A Nintendo lançou uma linha de arroz instantâneo. Fracasso. Montou uma frota de táxis em Kyoto. Até funcionava, mas os sindicatos engoliram o lucro. Abriu uma rede de hotéis para casais. Fracasso. Tentou até aspirador de pó. No fim dos anos 60, a empresa estava endividada, com as ações despencando e uma única certeza: o baralho sozinho não pagava mais as contas. A salvação estava dentro de casa, consertando as máquinas da fábrica. Gunpei Yokoi foi contratado para uma função nada glamourosa: manter as máquinas de fabricar cartas funcionando. No tempo livre, para se distrair, ele construiu uma garra extensível de brinquedo, umas tesouras de madeira que agarravam objetos à distância. Yamauchi viu aquilo e teve o estalo da vida. Mandou transformar o passatempo em produto para o Natal. A Ultra Hand vendeu mais de 1 milhão de unidades, o maior sucesso da empresa em 80 anos. A Nintendo tinha acabado de descobrir o próprio destino. Ela não era uma empresa de cartas, era uma empresa de brincar. 1,2 milhão de Ultra Hands vendidas num único Natal. Yokoi saiu da manutenção e ganhou um departamento inteiro de brinquedos, onde criou uma sequência de sucessos com uma filosofia própria: usar tecnologia barata e madura para ideias novas e divertidas. Essa filosofia
pensamento lateral com tecnologia ultrapassada, virou o DNA da Nintendo. E foi ela que, numa viagem de trem, geraria a próxima revolução. Num trem-bala, Yokoi observou um executivo entediado, apertando os botões de uma calculadora para passar o tempo. O estalo. E se um aparelho do tamanho de uma calculadora fosse um videogame? Nasceu o Game & Watch, em 1980. Jogo de bolso, tela de cristal líquido, relógio no canto. Vendeu mais de 40 milhões de unidades e tirou a Nintendo das dívidas. De quebra, para um dos jogos, Yokoi inventou uma cruzeta de direções que está até hoje em todo o controle do planeta, o D-Pad. Enquanto isso, a filial americana da Nintendo agonizava. Apostou tudo num jogo de arcade chamado Radar Scope, que encalhou 2.000 máquinas paradas num depósito em Seattle. A solução barata, aproveitar as máquinas trocando o jogo. A missão caiu no colo de um desenhista de produtos sem experiência em jogos, Shigeru Miyamoto. Ele criou um gorila que rouba a namorada de um carpinteiro bigodudo. Donkey Kong virou febre mundial, salvou a filial americana, e o carpinteiro, rebatizado de Mario, viraria o personagem mais famoso da história dos games. Em 1983, Yamauchi apostou tudo de novo. Um console doméstico de cartuchos, o Famicom. O timing parecia suicida. Naquele exato ano, a indústria americana de videogames implodiu. O crash de 1983 quebrou a Atari, encheu aterros de cartuchos e fez o mundo decretar. Videogame foi uma moda passageira. No Japão, porém, o Famicom explodiu de vendido e Yamauchi decidiu levar a aposta para o epicentro da cratera, os Estados Unidos, onde as lojas se recusavam a ouvir a palavra videogame. A jogada foi genial. Nos Estados Unidos, o console virou Nintendo Entertainment System, um sistema de entretenimento, nunca videogame, e chegou às lojas acompanhado de um robozinho para parecer brinquedo. As lojas toparam. As crianças também. 61 milhões de NES vendidos. Super Mario Bros. Virou o jogo de uma geração. A indústria que tinha morrido em 1983 renasceu. Pelas mãos de uma fábrica de baralho de Kyoto com quase 100 anos de idade. O resto você conhece. Game Boy, Super Nintendo, Zelda, Pokémon, Wii, Switch. A cada década, o mercado decreta que a Nintendo vai morrer, e a cada década ela responde com um aparelho estranho que vende dezenas de milhões. Hoje é uma das empresas mais valiosas do Japão, e o Mario é tão reconhecível quanto o Mickey. E o detalhe mais bonito, em Kyoto a Nintendo fabrica Hanafuda até hoje. As mesmas cartas de flores de 1889, agora com estampa do Mario. Pensa na trajetória. Uma lojinha de cartas sobrevive a 2 guerras mundiais, erra feio no arroz, no táxi e na hotelaria, quase quebra. E então, descobre, quase por acidente, num engenheiro da manutenção entediado e num desenhista iniciante, que a sua vocação sempre foi uma só: inventar jeitos de brincar. A Nintendo não acertou mais que as outras, ela apenas sobreviveu aos próprios erros por tempo suficiente para dar sorte. Deixe a sorte aos céus e continue trabalhando. Fica a imagem. O prédio antigo da fabriqueta de cartas ainda de pé em Kyoto, a poucos quilômetros da sede bilionária de vidro e aço. 135 anos separam o baralho florido do Super Mario, e o fio que liga os dois é um só. Gente disposta a tentar de novo. Na próxima, a caixa de metal mais banal do mundo, que derrubou o preço de tudo o que você compra e criou a globalização. E o caminhoneiro teimoso que a inventou. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.